Silvio Bruno estava sentado em sua mesa no escritório, com os braços envolvendo a cabeça. Parecia que o dia nunca terminaria. Ele havia dedicado 20 anos de sua vida à sua profissão amada, ser cirurgião era sua vocação desde a adolescência. Ele sonhava em salvar vidas. Sem hesitar, optou por cursar medicina após terminar o ensino médio. Os exames de entrada não foram desafiadores para Silvio, pois ele era um bom aluno e se destacava em ciências naturais. Estudar na faculdade de medicina era fascinante, com um fervor incomum. Ele estudou latim, que muitos alunos achavam assustador. A anatomia veio de forma intuitiva para ele. Na primeira sessão prática, ele não desmaiou ao ver sangue, mas sim memorizou atentamente tudo o que seus mentores lhe ensinavam. O reitor tinha Silvio em alta consideração, prevendo um futuro brilhante para ele. Poucos alunos demonstravam tal comprometimento com a medicina. Para Silvio, ser médico não era apenas um trabalho, mas sua verdadeira vocação. Após seu internato, Silvio Bruno foi designado para o hospital regional. Desde o início, Silvio demonstrou estar pronto para defender o título de doutor conforme ganhava experiência. Silvio aprimorou suas habilidades, mostrando ter um verdadeiro talento para a cirurgia. O médico-chefe rapidamente reconheceu seu potencial. Seus colegas sentiam inveja dele. Antes dos 30 anos, Silvio já realizava operações complexas. Isso dividia o corpo clínico. Alguns admiravam o Dr. Bruno e aspiravam ser como ele, enquanto outros alimentavam ressentimentos, suspeitando de favoritismo ou sorte. No entanto, Silvio continuava a alcançar um sucesso após o outro, sem se preocupar com as opiniões alheias. O valor da vida humana era sua única preocupação. Sua carreira prosperou ao longo de 20 anos. Ele salvou milhares de vidas, trabalhando incansavelmente, frequentemente abdicando de fins de semana e férias. Ele colocava a si mesmo em último lugar, a vida familiar nunca foi uma prioridade para ele. Bruno teve mulheres em sua vida, mas não conseguiu estabelecer uma família com nenhuma delas, pois elas não conseguiam se adaptar ao seu estilo de vida. O trabalho sempre foi sua prioridade. E agora, após tantos anos, sua reputação foi questionada quando um paciente morreu em sua mesa de operações. Na primeira vez em sua longa prática, todos entenderam que um erro médico era improvável, já que as habilidades do Dr. Bruno eram inquestionáveis. O paciente estava em estado crítico quando foi trazido. A sobrevivência era pouco provável. Os médicos consideraram sua morte um desfecho provável. Apesar da brilhante capacidade do Dr. Bruno como cirurgião, ele não pôde realizar o milagre necessário para salvar o homem. Após a operação mal-sucedida, ele simplesmente foi para seu escritório e se trancou lá dentro. Ele não queria ver ninguém. Os familiares do falecido ainda não estavam no hospital, então ainda cabia a ele informá-los da tragédia. Silvio nem sabia como começar. Tipicamente, era recebido por rostos alegres, um testemunho de suas vitórias contra a morte. Essa expressão de felicidade limitada lhe dava força. Ele, um homem comum, havia lutado contra a morte e vencido. Mas agora tudo estava diferente. Houve uma batida na porta do escritório. Silvio estava tão absorto que não reagiu imediatamente. A batida se repetiu, com relutância. O Dr. Bruno se levantou da mesa e caminhou em direção à porta. Lá estava a médica-chefe, uma mulher comandante de 40 anos. Todos temiam Jéssica, exceto Silvio. Ela já havia sido seu grande amor. Naquela época, ela não era a primeira-dama do hospital. Ela chegou quando o Dr. Bruno já estava no auge da glória. A jovem determinada e séria chamou imediatamente a atenção do cirurgião. Ele se apaixonou à primeira vista, embora sempre negasse tal possibilidade. Surpreendentemente, Jéssica correspondeu às suas investidas e logo estavam em um relacionamento apaixonado. Mas mesmo ela não pôde aceitar o fato de que Silvio sempre colocaria seu trabalho acima dela.
Após 4 anos juntos, Jéssica e Silvio se separaram. Nenhum guardou rancor. Ambos entenderam que tais sacrifícios são inevitáveis em sua profissão. Silvio Bruno sempre viu Jéssica como uma amiga leal. Mesmo depois que ela se tornou a médica-chefe, manteve sua afeição pelo ex-amor. No entanto, sua expressão atual estava longe de ser amigável. Silvio, precisamos conversar, ela disse, evitando seu olhar. Jéssica, eu não posso conversar agora. Meu paciente morreu. Eu poderia tê-lo salvado, mas falhei. A voz do Dr. Bruno tremia como se ele estivesse à beira das lágrimas. Acalme-se, ela retrucou. Nada pode mudar o que aconteceu. Você sabe muito bem que já era tarde demais para salvá-lo. Não é sua culpa. Qual o sentido de se culpar agora? Jéssica trancou a porta do escritório e sentou-se no sofá. Silvio juntou-se a ela, afundando pesadamente na almofada. Eu sei, ele suspirou, mas não consigo evitar. É a primeira vez que isso acontece em toda a minha carreira. Continuarei me culpando. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Silvio, isso não está certo, ela disse, colocando a mão sobre a dele. Você tem que aceitar que nem sempre é possível salvar um paciente. Nem sempre. Muitos médicos lutam com isso, mas leva tempo para se acostumar com isso. Mas você tem que continuar trabalhando. As pessoas ainda precisam de você enquanto você fica se culpando. Isso é o que importa. Quando foi a última vez que você tirou férias? O que isso importa? O Dr. Bruno respondeu indiferentemente. Jéssica franziu a testa. Tire pelo menos uma semana de descanso. Você realmente precisa disso agora. Recupere o senso. Não posso deixar você cair em depressão. Isso afetará seu trabalho. Deus me livre, você pode até deixar a profissão. E isso acontece. De jeito nenhum, Silvio protestou. Talvez você esteja certa sobre as férias. Irei para as montanhas. Sempre é mais fácil clarear minha mente lá. Nos seus anos mais jovens, Silvio Bruno frequentemente fazia caminhadas. Era talvez a única coisa que ele aguardava ansiosamente nos fins de semana sozinho na natureza. Ele rapidamente encontrava sua força e compostura. Jéssica não apenas sugeriu férias. Ela sabia exatamente do que ele precisava. É isso. Tire os próximos dias de folga. Espero você de volta ao trabalho em uma semana. Vá para casa agora e descanse. E a família? Eu falarei com eles pessoalmente. É uma questão sensível. Ele era um homem difícil. Estamos tentando contatar sua esposa, mas ela não está atendendo o telefone. Pelo que sei, ela está fora da cidade. Não consigo nem imaginar sua reação quando descobrir que o marido se foi. Vamos não se preocupar com isso agora. Tudo bem, vou chamar um táxi para você. Não é seguro você dirigir no seu estado atual. A semana passou rápido e Silvio quase recuperou sua saúde emocional, encontrando consolo nas montanhas. Silvio tinha suas próprias rotas isoladas que poucos conheciam. Quando ele voltou da caminhada, mal pensou nos eventos passados. No dia seguinte, ele voltou ao trabalho. Não havia cirurgias programadas, então ele viu algumas pessoas em seu escritório. Por volta do meio-dia, Jéssica o convocou enquanto ele caminhava para o escritório da médica-chefe. A morte ocupava seus pensamentos. Por quê? Porque algumas pessoas têm um destino feliz e outras têm que lutar pelo direito de viver? Por que escolhi esta profissão? Sou tão vaidoso a ponto de me atribuir o direito de lutar contra a morte? Sou apenas um ser humano. Não deveria pensar assim.
Se não fossem pessoas como eu, o mundo estaria em caos há muito tempo. Talvez Jéssica esteja certa. Não adianta se martirizar pelo inevitável. É impossível salvar todos. Qual o sentido de desistir agora? Posso salvar centenas de vidas. O Dr. Bruno parou diante da porta do escritório da doutora Jéssica, sentindo uma sensação de apreensão. Doutora Jéssica, ele disse ao olhar para dentro. Você me chamou? Sim. Entre, Jéssica respondeu de sua mesa, aparentando estar esgotada. Sua confiança habitual estava ausente, substituída pela vulnerabilidade de uma mulher que havia chorado recentemente. Seus olhos estavam vermelhos. O que houve? Ele perguntou preocupado. Silvio, ela suspirou. Tive uma conversa muito pesada esta manhã. A senhora Nóbrega veio me visitar. Ela acabou de chegar hoje? Ele se perguntou. O marido dela faleceu há uma semana. Ela estava fora do país. Tive que ouvir muitas coisas. Por que você não me chamou? Eu queria falar com ela primeiro para avaliar sua reação à morte do marido. Mas essa mulher, ela está exigindo que eu demita. Por que ela faria isso? Silvio estava indignado. Você mesmo disse que eu não tenho culpa no que aconteceu. Todos perceberam isso. Silvio, mas eu quero falar com ela. Como posso encontrá-la? Isso não faz sentido. Você vê, o Sr. Nóbrega não era um homem comum. Sua esposa faria qualquer coisa para arruinar sua carreira. Eu expliquei tudo para ela, mas a mulher é irredutível. Ela está convencida de que ele poderia ter sido salvo. Você sabe, é muito difícil provar o contrário nessas situações. Não houve erro médico. Eu fiz tudo o que pude. O caso deste homem foi negligenciado. Se ele tivesse procurado ajuda mais cedo, talvez fosse possível remediar sua situação. Olhe, estou do seu lado, mas você sabe que aqueles no poder têm a vantagem. Essa mulher tem conexões no Ministério da Saúde. Ela está determinada a levar isso adiante. Se eu não te demitir agora, todos nós estaremos em apuros, inclusive eu. Não posso correr esse risco. Você entende que eu levarei isso a tribunal. É absurdo me acusar de incompetência quando eles provocaram isso. Agora, esse é o seu direito. Mas por enquanto, sinto muito, mas tenho que ceder a ela. Não tenho outra opção. Silvio, tente entender minha posição. Eu pensei que você fosse mais forte. Silvio fez uma careta. O que importa se ela tem conexões? Nós temos a verdade do nosso lado. E, por azar, vivemos em um mundo burocrático. Quem chega primeiro ao advogado é considerado certo. Qual é o problema então? Por que não contrata um advogado agora mesmo? Ouça, Silvio, pela minha experiência, não há muita chance de isso dar certo. Você tem o direito de processar por demissão indevida. Ficarei feliz em te recontratar. Mas é o que devo fazer agora, eu não quero nenhum problema. Vá para o inferno com todos vocês. Façam o que quiserem. Estou livre? Sim. Jéssica respondeu. Seu olhar se esvaziou. Você pode ir agora. Não venha trabalhar a partir de amanhã. Sinto muito. Espero que tudo dê certo. Silvio saiu furioso do escritório dela, batendo a porta. Que audácia, ele pensou. Dediquei tantos anos a este caso, para uma mulher arrogante desconsiderar todos os meus esforços. Claro que vou para o tribunal. Não me importa com quem ela esteja conectada. Tenho certeza de que não é minha culpa. O pior é que, por causa de uma morte inevitável, centenas de outras que poderiam ter sido evitadas podem ocorrer,
Silvio nem se deu ao trabalho de juntar seus pertences. Ele simplesmente deixou seu escritório sem dizer uma palavra a ninguém. A notícia da demissão do principal cirurgião certamente causaria um grande alvoroço. Apesar de seus críticos, a maioria dos funcionários amava o Dr. Bruno e o tinha em alta consideração. Silvio não queria explicar nada a ninguém. Ele se despediu de seus colegas e das recepcionistas, entrou em seu carro estacionado e respirou fundo. Ele foi tomado por uma forte vontade de fumar. O Dr. Bruno não fumava há cerca de 7 anos, tendo abandonado esse mau hábito após o término com Jéssica. Mas agora uma vontade clara emergiu de seu subconsciente. Silvio saiu do estacionamento e dirigiu até a loja mais próxima. Ele comprou um maço de cigarros, sentou-se no carro e inalou com prazer. A calma tão esperada durou apenas um instante. Mas com cada tragada, ela se afastava mais, jogando fora o cigarro. Silvio dirigiu para casa. Sua mente estava em desordem. Ele dirigia automaticamente, misturando-se ao fluxo obediente de carros. Devo pelo menos fazer algumas compras, ele murmurou alto. O supermercado ficava a uma curta distância de sua casa. Silvio estacionou na sua entrada e optou por caminhar até a loja. Ele se movia sem rumo, sem notar ninguém ao seu redor no supermercado. Ele encheu mecanicamente seu carrinho sem sequer olhar para os produtos. Quando a nota fiscal revelou 4 sacolas de compras, ele ficou surpreso. No entanto, decidiu não devolver nenhum item. Silvio saiu da loja e caminhou preguiçosamente para casa. Senhor, uma voz ecoou de longe. Silvio não percebeu imediatamente que era ele o endereçado. Senhor, o chamado foi repetido desta vez. Silvio virou a cabeça em direção à fonte do som. A poucos passos dele estava uma mulher em roupas desgastadas, segurando a mão de uma menina de 6 anos. Desculpe pelo incômodo, ela começou. O que posso fazer por você? Silvio respondeu. As sacolas pesadas cavavam em suas palmas. Tudo o que ele queria agora era chegar em casa e se livrar dessa carga. Desculpe incomodar você, a mulher murmurou. Mas você poderia me dar algumas moedas? Minha filha está com fome, enfatizou ela. A menina soluçou. Seu corpo magro e a sombra sob seus olhos eram sinais claros de desnutrição. A mãe não parecia estar em melhor estado. Silvio sabia que os mendigos muitas vezes exploravam a piedade alheia fingindo serem desafortunados. Ele observou o casal. Ou eles eram atores incríveis, ou realmente precisavam de ajuda. Ele não tinha dinheiro para dar, pois não costumava carregar dinheiro consigo. Não tenho dinheiro, ele disse secamente. Mas você gostaria de algumas compras? Eu tenho mais do que preciso. Os olhos da mulher se iluminaram. Silvio pensou que ela não parecia estar mentindo. Ele entregou a ela 2 sacolas pesadas. Aqui está. Não me lembro exatamente do que tem dentro, mas deve ser o suficiente para algumas refeições. Você pode preparar quando chegar em casa. Muito obrigada, ela disse, com lágrimas nos olhos. As pessoas são tão indiferentes hoje em dia, não se importam com a desgraça alheia. Sempre fui orgulhosa demais para pedir esmolas, mas não tenho escolha. Não suporto ver minha filha com fome. Não me importo por mim mesma. O que aconteceu com você? Silvio perguntou de repente, embora inicialmente não tivesse a intenção de conversar com ela. Algo dentro dele se agitou. Ele não podia ignorar a dificuldade de outra pessoa. Por que você pergunta? A mulher pareceu surpresa. A vida acontece. Não posso contar tudo. Obrigada pelas compras. Vamos indo. Espere, Silvio chamou a mulher que se afastava. Vejo que você está passando por um momento difícil.
Se houver alguma maneira de eu ajudar, me diga. Eu mesmo estou em uma situação difícil e sei como é quando as coisas não saem conforme o planejado. Como posso pedir ajuda a um estranho? A mulher desesperou-se. Compras são uma coisa, mas isso já é demais. Espere um minuto. Minha oferta para ajudar é diferente. Se você realmente está com dificuldades, é melhor não recusar. Talvez eu possa resolver seu problema. Bem, a mulher começou, mudando de um pé para o outro. Olivia e eu não temos para onde ir. Estamos vivendo na rua há 2 semanas. Silvio olhou novamente para a mãe e a filha. A mulher, embora vestida com roupas sujas, não parecia beber. Ela parecia respeitável, e sua fala era coerente. Ela não parecia estar bêbada. A menina estava quieta, assustada, com os olhos arregalados. Ok, Silvio olhou ao redor. Vamos fazer isso. Eu moro ao lado, a apenas alguns passos. Tenho um quarto sobrando. Podemos ir agora mesmo. Você pode me contar tudo. Você pode ficar comigo por um tempo, até decidir. O que você quer dizer? A mulher arregalou os olhos, confusa com a proposta. Você não nos conhece, e nós também não conhecemos você. Estamos na mesma situação. Na verdade, não fique assustada. Há um porteiro no prédio que não ficará calado se algo acontecer. Por favor, não tenha medo. Eu simplesmente não posso deixar você e sua filha na rua. Vocês provavelmente não comem comida quente há dias, não é? Eu não sei, a mulher ainda estava confusa. Você pode comer, tomar um banho, arrumar suas roupas. Você pode ir embora depois, se quiser, mas pelo menos minha consciência estará tranquila. Tudo bem, a mulher hesitou, mas eventualmente concordou. Meu nome é Patrícia, a propósito, e minha filha se chama Olivia. Silvio Bruno, o homem se apresentou. Pode me chamar de Silvio. Silvio estava ocupado na cozinha enquanto Patrícia e sua filha se arrumavam no banheiro. O que minha mãe diria se passasse por aqui e me visse? Silvio pensou. Ela me repreenderia por ser sentimental demais? Não, eu acho que ela ficaria preocupada. Ela não ignoraria o sofrimento de estranhos. Quando os convidados de Silvio apareceram na cozinha, o homem já havia preparado o assado. Patrícia e sua filha haviam trocado de roupa por camisetas e calças esportivas que Silvio havia fornecido. Silvio ficou surpreso ao ver como as roupas as transformaram. Patrícia parecia muito mais jovem do que ele inicialmente pensara. Uma mulher de cerca de 30 anos com cabelos loiros longos e grandes olhos cinzentos. Sua filha era uma versão miniatura dela. O único indicativo de seu sofrimento era a magreza, um sinal de que não comiam adequadamente há algum tempo. Sem hesitação, Silvio as convidou para a mesa. Bom apetite! Espero que minha comida não decepcione. Preparei um assado. Só lembre de comer devagar para evitar uma dor de estômago. Patrícia e sua filha Olivia começaram a comer. Olivia estava inicialmente tímida, mas, encorajada pela mãe, começou a comer. Depois do jantar, Silvio serviu chá e Patrícia gradualmente ficou mais à vontade, mostrando até um leve rubor nas bochechas. Olivia, Silvio disse à menina. Talvez você queira assistir a desenhos animados? Sim, a menina respondeu incerta, olhando para sua mãe, que acenou em resposta. Silvio ligou a TV na sala de estar e acomodou a pequena menina no sofá. Deixado sozinho com Patrícia na cozinha, ele começou a questioná-la. Me diga, Patrícia, o que está acontecendo com você? Ele perguntou. Patrícia permaneceu em silêncio por um tempo, reunindo seus pensamentos. Eventualmente, ela se compôs e falou. Eu não aguentava mais. Peguei Olivia, algum dinheiro e simplesmente saí.
Não me importava para onde estava indo naquele momento. Tudo o que eu sabia era que queria escapar daquele lugar horrível. Lugar horrível? Silvio perguntou. Algum tipo de câmara horrível? Sim, minha casa. Você vê, meu marido não é apenas um tirano. Ele é pior. E ainda assim, Olivia e eu não temos ninguém além dele. Eu tolerei seu abuso por tempo demais, mas cheguei ao meu limite, disse a mulher, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era realmente tão ruim? Ele te batia? Silvio perguntou. Patrícia assentiu, levando alguns minutos para recuperar a compostura antes de poder continuar. Casei-me com Estevão quando era muito jovem, nem tinha 20 anos. Meus pais haviam morrido em um acidente, e eu estava completamente sozinha. Estevão parecia um verdadeiro herói. Ele me cortejou lindamente e me carregou nos braços. Casamos apenas 3 meses depois de nos conhecermos. Não vi motivo para recusá-lo. Eu pensei que estava apaixonada. Vivíamos confortavelmente, pois Estevão trabalhava em um banco e ganhava bem, mas ele não me permitia trabalhar. Ele acreditava que o papel da mulher era administrar a casa e criar os filhos. Não protestei muito, embora já naquela época eu devesse ter pensado sobre que tipo de homem ele era, até que Olivia nasceu. Ele nunca mostrou esse lado dele. Ocasionalmente, ele perdia a paciência, brigava comigo e me proibia de sair de casa. Eu tive que cortar laços com todos os meus amigos por 5 anos. Eu não conseguia engravidar, o que enfurecia Estevão. Ele me acusava de ser infértil e me chamava de mulher fracassada. Então, de repente, descobri que ia ser mãe. Não sei como aconteceu. Não havia passado por exames especiais. Parecia um milagre de Deus. Durante minha gravidez, Estevão estava radiante de alegria, desejando um filho. Ele não me permitiu descobrir o sexo do bebê antecipadamente. Ele simplesmente acreditava. Mas então, nasceu uma menina. Silvio suspirou. Sim, Patrícia concordou. E a partir daquele momento, ele mudou drasticamente. Ele me ressentia. E, embora nunca tenha amado Olivia, ele tentava não demonstrar, especialmente na frente de seus pais e amigos. Ele providenciava tudo para ela, nunca negando nada. Mas faltava o afeto de um pai. Seu tratamento comigo também mudou. Antes, Estevão poderia ter sido cortês ou me ignorado. Após o nascimento de Olivia, ele se tornou fisicamente abusivo. Começou com um tapa. Se eu levantasse a voz, ele revidava imediatamente. Eu suportava, mas gradualmente foi piorando. Um dia, Estevão chegou em casa embriagado. Fui para o quarto para evitar suas investidas. Quando ele entrou, eu fingi estar dormindo, mas ele não se acalmou. Ele tentou me acordar e começou a me assediar. Eu recusei, e ele me agrediu severamente. A dor era excruciante. Eu gritei, acordando Olivia e os vizinhos até começaram a bater na porta. Havia sangue por toda parte. Mas Estevão, com suas conexões, rapidamente abafou o incidente e falou que faria coisas terríveis comigo se eu denunciasse à polícia. Infelizmente, ouviu por medo. Como eu poderia contar à polícia que meu marido estava me abusando? Muitas mulheres em nosso país vivem em situações semelhantes ao longo do tempo. Esse comportamento abusivo de Estevão tornou-se sistemático. Ele frequentemente voltava para casa bêbado do trabalho, e as agressões eram inevitáveis. Eu me sentia presa, com muito medo de ir à polícia. Ele te machucava todos os dias? Não, não todos os dias. Quando ele voltava sóbrio, agia como se nada tivesse acontecido. Ele até mostrava algum afeto e me levava a vários lugares. Ele ouvia, para que as marcas pudessem ser escondidas.
Ele sabia que sinais visíveis de abuso atrairiam atenção indesejada. Seus pais e amigos frequentemente visitavam. Seus pais não estavam cientes quando eu confrontei minha sogra. Ela riu. Ela me pediu para não falar mal do filho dela. E quando mostrei meus hematomas, ela me acusou de ser infiel e de tentar me fazer de vítima. Mas eu só estive com Estevão. Meu sogro sentia pena de mim, mas disse que uma esposa deveria suportar. Você acredita nisso? Patrícia soluçou, lembrando claramente o que a doía há quase 6 anos. Eu vivi em tormento. O abuso de Estevão escalou quando nossa filha, Olivia, foi levada para seus avós. Ele me manteve cativa durante todo o fim de semana. Não vou fornecer todos os detalhes. Foi implacável. O último incidente foi o pior. Eu precisava de atenção médica, mas ele não me deixava sair quando me viu mal. Ele finalmente chamou uma ambulância. Eu estava perdendo o bebê. Implorei ao médico para não informar meu marido. Vendo meus hematomas e arranhões, o médico me encorajou a denunciar a polícia. Mas eu insisti que havia caído de uma escada. Estávamos reformando um quarto em casa, então parecia plausível. O médico duvidou, mas não pôde intervir sem meu consentimento. Ele concordou em não revelar-me o que perdi meu filho para Estevão. Eu tinha certeza de que, se Estevão descobrisse, seria o fim para mim, independentemente de sua culpa. Quando recebi alta do hospital, ele estava em casa e nem se deu ao trabalho de me encontrar. Minha maior preocupação era com a Olivia. Mas, graças a Deus, ela estava com seus avós. Então, algo inesperado aconteceu. Hesito em chamar isso de milagre. Estevão teve uma viagem de negócios. Isso era raro, pois ele raramente participava de conferências ou seminários. A viagem duraria 2 semanas. E eu percebi que era minha oportunidade. Eu tinha que escapar do medo constante e a dor havia se tornado insuportável. Mas para onde eu poderia ir? Ele só me dava dinheiro para as compras. Eu consegui economizar um pouco, mas era muito pouco. Assim que ele saiu, eu fiz as malas. Contar a alguém era arriscado demais. Eu não tinha família nem amigos. Pedi dinheiro ao meu sogro, supostamente para as necessidades de Olivia. Acho que ele entendeu. Ele foi o único que tentou me ajudar. Ele passou a vida sob o controle de sua esposa, com medo de se opor a ela, mas eu não podia julgá-lo. Eu estava na mesma situação. Então, qual era o próximo passo? Para onde você foi? Bem, eu não fui realmente a lugar algum. Aluguei um quarto barato em um bairro diferente, longe do nosso antigo apartamento. Pensei em encontrar um emprego, mas com Olivia nos braços, eu não conseguia levá-la a lugar nenhum. Eu não tinha condições de pagar por creche ou uma babá. Em 3 meses, eu havia esgotado minhas economias. Se estivesse sozinha, talvez tivesse sobrevivido. Eu tinha um pequeno trabalho de meio período limpando pisos à noite. Silvio olhou para a mulher frágil. Ficou claro que ela não estava acostumada a trabalhos pesados. Ele presumiu que a decisão de aceitar um trabalho tão mal remunerado deve ter sido difícil para ela. Não tenho educação nem experiência. Onde mais eu poderia ir? Eu estava aterrorizada. Estevão nos encontraria. Eu costumava estudar antes de me casar, mas parei quando meus pais faleceram. Estevão não me permitiu continuar. Agora, aos 31 anos, estou vivendo em constante medo com um bebê nos braços. Eu entendo seu medo e circunstâncias. Podemos encontrar uma solução. Eu a assegurei. Mas como você acabou nas ruas? Há quanto tempo isso está acontecendo? Vivemos em um quarto por 3 meses, quando nosso dinheiro acabou.
Consegui convencer a proprietária a nos emprestar algum, mas ela eventualmente perdeu a paciência, e acabamos nas ruas. Tentei ir para um centro de reabilitação, mas temia que Estevão nos descobrisse. Estivemos vagando desde então. Tive que deixar meu emprego porque não tinha como cuidar de Olivia. Eventualmente, fui forçada a mendigar. Parecia o fim, mas me agarrei à esperança de um milagre. E então, aconteceu. Patrícia tentou sorrir, mas se desfez em lágrimas. Silvio passou o braço ao redor dos ombros dela, confortando-a. Não posso prometer nada, mas talvez eu possa ajudar. Você pode ficar comigo por enquanto. Depois que você se estabilizar, posso conectá-la com um amigo que dirige uma clínica privada. Você poderia começar a trabalhar lá como administradora. Não é muito, mas é um começo. E podemos descobrir o resto juntos. Sério? Os olhos de Patrícia se arregalaram com uma mistura de alegria e dúvida. Depois de todo o trabalho doméstico. Não quero que você me veja como uma preguiçosa. Calma. Ninguém está te forçando a fazer nada e você terá que se divorciar do seu marido porque tem um filho pequeno. Os tribunais precisarão se envolver. Ele vai querer ficar com Olivia. Você entende? Ele não vai deixá-la ficar comigo. Estou desempregada e sem teto. Ele tem dinheiro, uma casa e influência. Não se preocupe. Podemos descobrir isso. Conheço algumas pessoas influentes, incluindo alguns bons advogados. Até um juiz e alguns promotores. Você trabalha na aplicação da lei? Não. Longe disso. Eu era cirurgião até hoje. O que você quer dizer? Patrícia perguntou, surpresa. Fui demitido hoje. Um paciente morreu durante uma cirurgia. E, embora não tenha sido minha culpa, a família do paciente pensa de outra forma. Era um caso difícil. Não tenho certeza do que fazer agora, mas por enquanto não vou deixar isso passar. Tive que ceder ao médico-chefe. Vou entrar com uma ação judicial. É tudo que posso fazer? Preciso de um tempo para esclarecer minha mente. Silvio e Patrícia ficaram na cozinha por um tempo, conversando. Depois, Patrícia foi para a cama. Olivia já estava cochilando em frente à televisão. Patrícia gentilmente pegou a menina e a levou para o quarto. O que você está vendo? A voz da mãe de Silvio estava extremamente agitada. Como eles puderam te demitir? Como o usaram? Eles não encontrarão um especialista como você facilmente. Mãe, não quero discutir isso por telefone. Então venha aqui. Você tem tempo livre agora, e eu preciso de ajuda. Estou refazendo o canteiro de flores, e é difícil cavar sozinha. Você virá? Eu. Silvio pensou em Patrícia e Olivia. Seria potencialmente arriscado deixar uma estranha em seus apartamentos. No entanto, ele não podia recusar sua mãe. Ok, estarei aí esta noite. Preciso terminar algumas coisas. Estarei esperando. Silvio, só não faça nada precipitado. Mãe, por favor. Tudo bem. Até mais. Silvio encerrou a ligação. Ele acabará de acordar. A conversa com sua mãe finalmente o despertou. Tenho que ir. Eu confio na decência de Patrícia. Acredito que ela não é do tipo que retribui a bondade com crueldade. Silvio entrou na cozinha e se surpreendeu ao ver Patrícia já ocupada com as tarefas domésticas. Ela havia conseguido limpar e preparar o café da manhã com um par de xícaras de café já fumegando na mesa. Ouvi que você acordou e decidi fazer rapidamente uma xícara de café. Espero que não se importe de eu tomar conta da sua cozinha, ela perguntou. Não, claro que não, Silvio sorriu.
Sinta-se em casa. Honestamente, não esperava que você fizesse o café da manhã. Por que eu faria? Faço isso há anos, mas esta é a primeira vez que me traz prazer. Espero que você coma ovos mexidos. Silvio olhou para a mesa com espanto. Patrícia havia preparado mais do que apenas ovos mexidos. Uma grande pilha de torta holandesa estava no prato, algo que ele não via desde a infância. Uau! Cheesecakes. Faz séculos que não os como, exatamente como os que meu pai costumava fazer quando ele partiu. Eu ainda era criança e nunca mais os vi. Eram a especialidade dele. Depois do divórcio, minha mãe cortou todos os laços com meu pai e as tortas holandesas se tornaram um tabu, disse Silvio enquanto devorava avidamente a comida no prato. Eu peguei a receita do meu pai também. Alguns homens têm as mesmas fraquezas. Meu pai costumava fazer muito esse prato, e foi assim que eu aprendi, disse ela. Que coincidência! Onde está Olivia? Ela ainda não acordou, ele perguntou. Ela já está acordada há um tempo. Dei a ela um lápis e papel, então ela está desenhando. Ela realmente gosta disso, ela respondeu. Devemos comprar alguns materiais de arte para ela. Estou indo para o centro agora, então posso procurar algo, Silvio sugeriu. Ótimo, Patrícia exclamou, genuinamente animada. Você precisa de alguma coisa? Podemos ir juntos, ele ofereceu. A mulher pareceu envergonhada. Silvio percebeu que ela não queria sair de casa desnecessariamente. Ok, eu entendo. Não é problema. Apenas me diga o que você precisa e eu trarei. Não estou bem abastecido com itens femininos, como você pode ver, ele a tranquilizou. Não preciso de nada. Obrigada, ela respondeu modestamente. Não seja tímida, Silvio balançou a cabeça. Não sou tímida, Patrícia corou. Só não sei do que preciso. Sua casa é tão bem equipada. Acho que você tem tudo. Na verdade, Patrícia, eu tenho que sair por 3 dias. Vou visitar minha mãe. Ela mora no campo, o homem começou de repente, finalmente decidindo contar à mulher sobre sua partida. Você ficará bem sem mim? Posso comprar mantimentos. E se precisar de mais alguma coisa, peça para entregar em casa. Deixarei meu cartão para você. Por quê? Patrícia perguntou assustada. Você vai nos deixar sozinhas no apartamento? Você nem me conhece. E se algo acontecer? Como o quê? Um terremoto? Apenas desça até a portaria. Ela tem todos os números de emergência. Vou dizer a ela que minha irmã está aqui com minha sobrinha. Você pode levar Olivia para o quintal. A menina precisa de ar fresco. Nosso quintal está fechado. Não há estranhos aqui. Eu mostrarei tudo quando voltar, disse Silvio. Ok. Patrícia ficou parada ao lado do fogão, completamente confusa. Ela nunca esperava que esse homem maravilhoso mostrasse tanta confiança. Silvio chegou à vila à noite. Não era longe da cidade, mas as estradas estavam congestionadas de carros. Sua mãe o recebeu no jardim. A casa dos Brunos estava situada em uma localização pitoresca, cercada por uma floresta em 2 lados. Silvio prezava os pinheiros que impregnavam o ar com o rico aroma de resina e agulhas. A propriedade também incluía uma pequena horta. No entanto, o orgulho de Micaela não eram os canteiros de vegetais, mas os vibrantes canteiros de flores, abundantes em centenas de tons. A vizinha suspeitava que Micaela possuísse algum segredo para seus luxuosos canteiros de flores. No entanto, ela insistia que o amor era seu único fertilizante. Silvio admirava sua mãe, uma mulher que havia atravessado graciosamente sua 7ª década.
Sua idade não a impedia de manter um estilo de vida ativo e de ter uma aparência ótima. Após seu pai partir, ela criou Silvio, então com 7 anos, sozinha, equilibrando tarefas domésticas, trabalho e autocuidado. Embora a responsabilidade fosse imensa, ela não a via como um fardo. Em vez disso, o trabalho físico era seu refúgio, ajudando-a a desviar os pensamentos de seu ex-marido, Gilberto, por quem ela havia se apaixonado profundamente. Um dia, quando o pequeno Silvio havia acabado de começar o primeiro ano, Gilberto chegou em casa do trabalho e começou a fazer as malas. Micaela pensou que o marido estava partindo para uma viagem de negócios, mas ele pegou sua mão, olhou em seus olhos e confessou seu amor por outra mulher. Micaela sentiu como se a sala estivesse girando, incapaz de compreender o que estava ouvindo. Gilberto falou mais, mas suas palavras não fizeram sentido. Então, ele foi até a porta que se fechara atrás dele que a realidade se instalou. No início, Micaela tentou reconquistá-lo. Ela até descobriu onde Gilberto estava morando agora e viu a mulher com quem ele estava. Eles pareciam felizes juntos, e foi então que Micaela percebeu que seu marido não voltaria. Ela não causou uma cena, mas simplesmente o removeu de sua vida. Um dia, Gilberto veio ver seu filho. Micaela contou a ele tudo o que pensava sobre ele e pediu que não o visitasse mais. Desde que ele havia escolhido uma vida diferente, ela pediu que ele deixasse a vida deles para trás. Gilberto entendeu. E Silvio nunca mais viu seu pai depois disso. Quando Silvio já era adulto, soube da morte de seu pai, embora nenhum detalhe tenha sido dado. Ele não sofreu muito, pois mal se lembrava de Gilberto. Sua mãe o havia convencido de que Gilberto não merecia ser chamado de pai. Silvio, exclamou Micaela. Estou tão feliz em te ver. Como você está? Entre rapidamente. Conte-me o que está acontecendo. Mãe, eu não quero explicar tudo honestamente. É uma situação ruim. Vou processar, Silvio disse à sua mãe, que ouvia em silêncio, balançando a cabeça ocasionalmente. E Jéssica, como ela deixou isso acontecer? Eu simplesmente não entendo. Mãe, não é seu problema. Como não é meu problema? Micaela levantou as mãos. Oh, meu filho. Eu sei o quanto você trabalhou duro. E agora o trabalho da sua vida está arruinado. É desonroso. Que honra você está falando neste mundo? É tudo sobre dinheiro e conexões. Se for o caso, então eu também não desistirei. E tenho essas conexões. Já ajudei mais de um homem poderoso. Acho que muitos deles ficariam felizes em me ajudar. Isso mesmo. Isso mesmo. Você deve descansar agora, então voltar ao trabalho. Eu gostaria que você organizasse sua vida pessoal. Silvio olhou para ela seriamente. Quantas vezes já falamos sobre isso? Família não é para mim. Só porque estou desempregado agora não significa que eu deva considerá-la. É temporário. Eu só quero netos, suspirou a mãe dele. Não estou ficando mais jovem. O tempo está se esgotando. Não poderei cuidar de crianças para sempre. Não fique triste. Silvio abraçou sua mãe. Netos não são tudo na vida. Olhe para você. Os canteiros de flores deste ano estão além dos elogios. Os vizinhos provavelmente estão todos invejosos. Eles provavelmente estão dizendo que você vendeu sua alma de novo. Oh, não me diga. Quero mais. Quero trabalhar naquele terreno. A mulher gesticulou vagamente. Você me ajudará a cavar lá? E só preciso derrubar o velho celeiro. Está estragando a vista. É para isso que vim, riu Silvio. Só me dê uma barra de ferro e uma pá. Vou começar imediatamente. Você é louco.
É noite. Começaremos pela manhã. Vou te alimentar com algumas tortas. Suas favoritas, com cebolinhas verdes. Eles se acomodaram no pátio. Silvio ouvia o canto dos grilos e admirava o céu ao pôr do sol. É bom aqui, ele pensou. Talvez eu devesse desistir de tudo. Mudar para a vila e entrar para a agricultura. Eu economizei dinheiro suficiente. Não preciso de tanto só para mim. Quanto à medicina, o que posso fazer se os princípios materiais vêm antes dos morais? Nunca aceitarei isso, mãe, ele disse de repente. O que foi, Silvio? Micaela parecia ter cochilado. Tenho algo para te contar. Sua mãe apertou os olhos. Não gosto do seu tom, Silvio começou. Estava voltando do trabalho ontem, completamente exausto. E encontrei uma mulher e sua filha. Elas pareciam perdidas e com fome. Então dei elas 2 sacolas de compras. Isso está certo, filho. Não há nada de errado nisso. É uma boa ação. Não é só isso. Elas vão ficar comigo por um tempo. O quê? A mãe olhou para o filho confusa. O que você quer dizer? Elas estão ficando com você? Mãe, Patrícia e Olivia estão em uma situação muito difícil. Elas não têm para onde ir. Eu simplesmente não poderia deixá-las em apuros. Silvio contou tudo o que Patrícia havia dito. A mulher ficou surpresa. Silvio, como você pode deixar completos estranhos sozinhos no seu apartamento? Você tem objetos de valor e eletrônicos lá? Eles não vão levar nada. As meninas estão morrendo de medo. Tudo o que precisam agora é de um canto quente. Eu quero ajudar a Patrícia a conseguir um emprego. Não sei porquê, mas confio nela. Não sei, filho. E se ela for uma golpista profissional? Pense nisso. Quantas pessoas vão deixá-la entrar em suas casas assim? É um esquema duvidoso. Você poderia esperar a vida inteira. Não, ela está dizendo a verdade. Você deveria ter visto elas. Olivia está quase transparente. Uma garota da idade dela precisa comer bem. Se eu puder ajudá-las, é meu dever. Passei minha vida salvando pessoas com minhas mãos. Por que não posso fazer isso com meu coração? Micaela olhou para o filho por um longo tempo. A dúvida estava evidente em seus olhos, mas ela ainda estava orgulhosa de ter criado um homem assim. Confie, mas verifique, ela finalmente disse. Quando você voltar, tente descobrir algo sobre essa mulher. 3 dias se passaram rapidamente. Silvio havia completado todo o trabalho necessário na casa de veraneio e estava retornando à cidade. Micaela pediu para acompanhá-lo, mas ele recusou. Ele queria garantir que Patrícia correspondesse às suas expectativas. Mãe, deixe-me trazê-las aqui. Olivia vai adorar aqui. E Patrícia, ela não tem medo de trabalho físico. Ela vai te ajudar nas tarefas. Filho, não sei. Bem, você sempre foi inteligente. Espero que você não esteja enganado desta vez. Traga-os. Vamos ver que tipo de pessoas eles são. Silvio sentiu-se aliviado por sua mãe ter concordado. Sua mãe era difícil de convencer, mas, ainda assim, ela era uma boa pessoa. Depois de arrumar as coisas, ele dirigiu para casa. A viagem foi rápida. Poucas pessoas retornavam à cidade durante os dias de semana. Ao chegar em casa, o homem observou as janelas por algum tempo. Não havia sinal de ninguém dentro, o que o levou a se perguntar brevemente se Patrícia havia fugido. A porta estava trancada por dentro. Ele tocou a campainha após alguns segundos. Patrícia atendeu.
Ela parecia feliz. O olhar de medo havia desaparecido de seu rosto. Suas bochechas já não pareciam tão encovadas. Aqui estou, anunciou Silvio ao entrar no apartamento. Como vocês estão? Olivia correu para cumprimentar o homem, parando no limiar para observá-lo com seus grandes olhos curiosos. Está tudo bem, respondeu Patrícia com um sorriso. Estivemos pintando. Muito obrigada pelas tintas. Nunca vi Olivia tão feliz. Mesmo. Vamos ver suas obras-primas então. Vou fazer um chá, disse o homem com um sorriso. Deixe que eu faço isso, ofereceu Patrícia. Aliás, já preparei o almoço. Ótimo, exclamou Silvio, cheirando o ar com apreço. Cheira delicioso. Mal posso esperar para comer. Olivia correu para o quarto e voltou com uma pilha de desenhos. Enquanto Patrícia arrumava a mesa, a menina mostrava orgulhosamente a Silvio sua arte. Para sua surpresa, as habilidades de Olivia eram bastante avançadas para uma criança de 6 anos. Acho que você deveria matricular sua filha em uma escola de arte. Ela claramente tem talentos. Eu adoraria, mas Silvio interrompeu-a. Ele se virou para a jovem garota. Olivia, você quer aprender a pintar como artistas de verdade? Sim, ela respondeu modestamente. Então sugiro que você se inscreva em uma escola de arte. É um lugar onde ensinam a desenhar. Se estiver interessada, podemos ir registrar amanhã. Olivia olhou para sua mãe sem dizer uma palavra. Seus olhos brilharam, mostrando seu interesse na proposta de Silvio. Mas deve ser muito caro, expressou Patrícia sua preocupação. Chega de pensar se é caro ou não. O que isso importa? Se uma criança tem talento, vale a pena nutrir para você não se arrepender depois. Eu cobrirei todos os custos. Se for demais para você, Patrícia, vamos fazer um acordo. Você pode me pagar quando for capaz. Sério? Posso mesmo fazer isso? A mulher perguntou surpresa. Tudo é possível. Veja, eu moro sozinho e tenho dinheiro sobrando. Posso gastá-lo em coisas úteis. Após o almoço, o homem agradeceu a Patrícia pela deliciosa refeição. Ele notou para si mesmo que ela era uma excelente cozinheira. Vou tirar uma soneca. Estou cansado da estrada. E acordei muito cedo. Se estiver bem para você, podemos ir em breve para a casa de verão da minha mãe. Você vai gostar de lá, disse ele. Provavelmente não seria muito conveniente, respondeu Patrícia, especialmente porque sua mãe está lá. Minha mãe já sabe sobre você. Contei tudo a ela. Sério? Como ela reagiu? Ela provavelmente ficou brava com você por trazer mendigos para casa. Primeiro, vocês não são mendigos, mas pessoas em dificuldades. Há uma grande diferença. Segundo, ela me repreendeu, claro, mas superou rapidamente. Ela entende tudo. Afinal, foi ela quem me criou. Muitos de seus traços de caráter foram passados para mim. Claro, concordo. Olivia provavelmente gostará do campo. Ela nunca esteve ao ar livre. Fomos ao mar uma vez, mas minha filha era apenas um bebê na época e não se lembra de nada. Bem, mais um motivo para irmos. Vou descansar e depois podemos plantar algo. Silvio retirou-se para o quarto. Ele adormeceu quase imediatamente, pois o estresse emocional havia cobrado seu preço. Quando o homem acordou, o apartamento estava silencioso. Ele assumiu que Patrícia e Olivia também estavam descansando. Silenciosamente, ele deixou o quarto e, ao passar pela sala de estar, notou Patrícia sentada de costas para ele, soluçando silenciosamente.
Silvio entrou furtivamente na sala e observou a garota deitada no sofá, segurando algo nas mãos. Silvio tossiu suavemente. Patrícia saltou, rapidamente enxugando os olhos na manga do moletom. Desculpe, não quis assustar você, disse Silvio. Não, tudo bem. Estava apenas perdida em pensamentos, ela respondeu. Por que você está chorando? O que está segurando? Esta é uma foto dos meus pais, Patrícia mostrou a Silvio uma foto antiga e desbotada. Eles tinham acabado de se casar nesta foto. É tudo o que me restou deles. Quando fugi da casa do meu marido, só consegui pegar meus documentos e esta foto. Silvio cuidadosamente aceitou o pedaço de papelão brilhante. Duas pessoas alegres o encaravam da foto desgastada. O homem segurava carinhosamente a mulher, cujos olhos irradiavam felicidade. Silvio prendeu a respiração. O que foi? Patrícia ficou preocupada, notando a mudança em sua expressão. São esses? São seus pais? Sim, não é a mulher e quais eram os nomes deles? O nome da minha mãe era Melissa. E o nome do meu pai era Gilberto. Meu Deus, sussurrou Silvio, afundando pesadamente no sofá. Você está bem? Você ficou tão pálido. Deixe-me pegar um pouco de água para você. Sem esperar uma resposta, Patrícia saiu correndo do cômodo, retornando segundos depois com um copo de água. Silvio a bebeu avidamente e murmurou. Obrigado. Você me assustou. Você tem problemas de pressão arterial? Minha sogra ficou dramaticamente pálida e desmaiou uma vez por causa da pressão baixa. Não, Patrícia. Eu não tenho problemas de pressão arterial. Só preciso de um momento para digerir essa informação. Que informação? Perguntou a mulher, surpresa. Meus pais te envergonharam de alguma forma? Silvio abruptamente levantou-se do sofá e dirigiu-se a uma grande cômoda. Ele abriu a gaveta inferior e puxou 2 pesados álbuns de fotos de veludo. Esses álbuns, populares no passado, estavam cheios de fotos de família cuidadosamente preservadas, capturando momentos preciosos. O homem folheou freneticamente as pesadas páginas de papelão. A foto que ele precisava não estava em lugar algum. Micaela havia guardado tudo, exceto aquela foto. Ela jogou fora? Silvio estava nervoso. Não, não pode ser. Deve estar aqui em algum lugar. Finalmente, entre as páginas em branco, Silvio encontrou a foto. O cartão tinha cerca de 35 anos. Era a última vez que a família havia ido ao mar. Silvio, com a mão trêmula, pegou a fotografia preto e branco pelo canto. Ele olhou para ela por um longo tempo. Um menino sorridente com o nariz queimado de sol e manchado de sorvete olhava para ele da foto. O menino estava sentado no colo de um homem de bigode com um olhar severo. Lentamente, Bruno virou-se para Patrícia e estendeu a fotografia para ela. Patrícia olhou para a foto perplexa. Ela conhecia muito bem esse homem de bigode, e ele só parecia severo na foto. Na realidade, seu pai era muito gentil e frequentemente ria. Como pode ser? Patrícia olhou para Silvio. De onde você tirou uma foto do meu pai? Eu não entendo. Quando foi tirada? Há quase 40 anos. Você nem tinha nascido ainda, suspirou Silvio. O nome do meu pai também era Gilberto. De jeito nenhum, Patrícia saltou do sofá, tensa. Não pode ser. Como você pode ver, o olhar de Silvio se perdeu no vazio. O homem lutava para organizar seus pensamentos. É apenas uma coincidência. É um nome comum. E em fotos antigas, os homens muitas vezes se parecem. Percebi que é o bigode, Patrícia. Silvio levantou-se e pegou as mãos da mulher.
você percebeu muito bem que não é o bigode. Tanto seu pai quanto meu pai são o mesmo homem. O rosto da mulher refletia um turbilhão de emoções, complexas demais para descrever. Sobrecarregada, ela desabou em lágrimas. Silvio abraçou, acariciando gentilmente seus cabelos loiros. No dia seguinte, ele levou Patrícia e Olívia para a casa de verão. Os recém-descobertos irmãos lutavam para compreender a situação. Nenhum deles suspeitava da existência de um parente vivo, e lutando para encontrar palavras, ambos ficaram em silêncio. Eu contarei à minha mãe, disse Silvio, quebrando o silêncio. Ok, preciso me preparar. Claro, Patrícia concordou. Eu não sonharia em contar a ela diretamente. Olívia ainda estava por fora da situação. Talvez fosse menos chocante para a criança se seu tio aparecesse inesperadamente. Mas, por enquanto, Silvio e Patrícia decidiram não apressar as coisas. Afinal, muita coisa havia acontecido na última semana. Micaela já os esperava do lado de fora da casa. Ela havia visto o carro do filho se aproximando pela janela e saíra para recebê-los. À medida que todo o grupo saía do carro, a mulher olhava incrédula para os convidados. Mãe, Silvio chamou animadamente. Eu não vim sozinho, como prometido. Conheça Patrícia e esta jovem encantadora é Olívia. Olá, disse Patrícia modestamente. Olívia também murmurou uma saudação. O rosto severo de Micaela suavizou-se em um sorriso ao ver as garotas. Ela adorava crianças e não conseguia resistir à sua simplicidade genuína. Boa tarde, meninas. Estou encantada em vê-las. Por que estamos de pé aqui fora? Vamos entrar. Vou preparar o jantar, pois vocês devem estar cansadas e com fome da viagem. Posso ajudar? Ofereceu Patrícia animadamente. Não, eu consigo me virar sozinha. Mãe, é indelicado recusar, especialmente porque Patrícia é uma cozinheira fantástica. Fiquei surpreso, especialmente com seus torta holandesa no café da manhã. Cheesecakes, respondeu a mãe com cautela. A mera menção do prato parecia despertar algumas memórias desagradáveis. Sim, respondeu Silvio com um sorriso. Eles são exatamente como os que meu pai costumava fazer. Ao ouvir isso, Micaela fez uma careta, mesmo após tantos anos, ela não conseguia perdoar o ex-marido por sua traição. Para ela, não havia nada pior do que tal abandono da família. Bem, não estamos fazendo torta holandesa agora, respondeu a mulher de forma despretensiosa. Se você está tão ansioso para ajudar, por favor, vá para a cozinha e use Silvio. Mostre à garota o jardim. Bem, Olívia Bruno, piscou para a pequena garota. Você quer ver as flores mais bonitas do mundo? As mais lindas. Os olhos da garota se arregalaram. As mais lindas que podem existir. Vamos lá. Juntos, caminharam para o jardim. Olívia estava cheia de alegria sem limites. Ela correu de um canteiro de flores para outro, respirando o aroma das belas flores. E lá também tem frutas, disse Silvio à garotinha. Você gosta de frutas? As framboesas estão maduras. Não sei, a garota encolheu os ombros, incerta. Não me diga que você nunca comeu framboesas. Já comi, mas nunca provei uma como esta. Silvio caminhou até os arbustos, colhendo um punhado de grandes frutas vermelhas. Ele ofereceu-as à garotinha que cuidadosamente pegou uma framboesa e a colocou na boca. Seus olhos imediatamente se iluminaram de prazer. Deliciosas. Posso pegar mais uma? Claro. Coma quantas quiser. Todo o jardim é seu. Olívia riu e correu em direção aos arbustos. Sua alegria era tão contagiante que o homem não pôde deixar de rir. Ele se acomodou na sombra e banhou o rosto no sol.
O almoço está na mesa, sua mãe chamou. Silvio foi despertado de seu semissono. Olivia estava saciada com as frutas. Seu rosto estava manchado com suco vermelho. Meu Deus! Olhe só, você está toda suja. Vamos nos apressar e lavar, ou a mamãe vai ficar brava. Olivia obedientemente seguiu o homem. Ele ligou a mangueira do jardim, e ela ergueu as mãos, lavando avidamente o rosto com a água fresca. Eles riram juntos. Ao chegarem à cozinha, estavam completamente molhados. Micaela e Patrícia já haviam arrumado a mesa. Batatas cozidas polvilhadas com cebolinha verde estavam fumegantes e, ao lado delas, havia um grande prato cheio de frango frito apetitoso. Que banquete! Exclamou Silvio. Uma verdadeira celebração da aldeia. Patrícia tem mãos de ouro, comentou Micaela. Você não estava exagerando quando disse que ela é uma ótima cozinheira. Obrigado por trazer uma ajudante assim. Essas palavras eram incomuns, pois Micaela normalmente não se afeiçoava rapidamente aos outros. Parecia que Patrícia havia encontrado uma maneira de conquistar a mulher severa. Silvio estava satisfeito, especialmente porque antecipava uma conversa séria pela frente. Após o almoço, quando Olivia foi levada para dentro de casa para tirar uma soneca e Micaela havia mostrado suas flores para Patrícia, todos se acomodaram no caramanchão. Patrícia, acostumada ao ar livre, começou a cochilar. Silvio a acompanhou até a casa e a colocou ao lado de Olivia dormindo. De volta ao jardim, ele sentou-se ao lado de sua mãe. Mãe, ele começou, tentando parecer casual. O que você acha das garotas? São garotas realmente adoráveis, exclamou Micaela. Honestamente, eu não esperava isso. Pensei que você traria para casa algum personagem duvidoso, mas Patrícia é respeitável e sua filha é encantadora. Ela é quieta e fascinada por tudo. É claro que ela não foi mimada. Eu gostaria que você tivesse uma esposa e filha como elas. Eu as consideraria minhas próprias netas. É sobre isso que eu queria conversar, respondeu Silvio. Silvio, sua mãe olhou para ele surpresa. Você quer dizer que se apaixonou pela Patrícia? Só faz uma semana. Eu estava só brincando. Eu tinha, mãe, mas não do jeito que você imagina. O que você quer dizer? Perguntou Micaela, parecendo confusa. Você pode amar uma mulher jovem de outra maneira? Eu trouxe algo. Você deveria dar uma olhada. Com essas palavras, Silvio tirou um envelope do bolso e cuidadosamente retirou uma fotografia. Aqui, dê uma olhada. Você se lembra, não é? Micaela aceitou o cartão que lhe ofereceu. Ela inalou bruscamente. Onde você encontrou isso? Eu pensei que tinha jogado fora todas as fotos de Gilberto. Eu guardei. Guardei no meu lugar. Afinal, ele não é apenas seu marido, mas também meu pai. Ex-marido, corrigiu a mulher. Sim, mas não o ex-pai, retrucou Silvio. Mãe, sei que esta conversa não será particularmente agradável para você. Papai te machucou muito e você nunca conseguiu perdoá-lo. Mas você deve ter descoberto como ele viveu. Não posso acreditar que sua curiosidade não superou seu orgulho. Você está certo, Silvio. A mãe de Silvio suspirou profundamente. Apesar de tudo, eu sempre amei seu pai. Ele me machucou profundamente. Talvez eu tenha cometido um erro ao impedir sua comunicação com ele. Ele sofreu muito. Eu nem aceitei dinheiro dele, embora não tenha vivido uma vida muito doce. O orgulho é o culpado. Eu não conseguia me livrar dele. Sei que ele encontrou felicidade com sua Melissa. Eu não tinha escolha senão aceitar. Qual era o sentido de criar um drama, ameaçá-lo ou enganá-lo para que voltasse? Isso não nos trará felicidade.
Então eles tiveram uma filha. Então decidi me distanciar e garantir que você fizesse o mesmo. E então, o acidente. Eu nem te contei. Gilberto e sua esposa estavam voltando de férias quando aconteceu. Um vizinho me informou sobre isso. Eu compareci ao funeral. Você nem me contou o que era para contar, como um homem bêbado dirigiu seu carro contra eles. Não há ponto para discutir isso agora. Cometi muitos erros. Eu sei, mas eu tinha o direito de saber. Afinal, ele era meu pai. Gilberto morreu no local. Continuou Micaela, suspirando. Tentaram reanimar Melissa, mas foi sem sucesso. Ela foi operada no seu hospital. Você tinha acabado de começar a trabalhar lá naquela época. Eu nem sei quem era o cirurgião. Ela não sobreviveu. Eles tinham uma filha. Não sei onde ela está agora. Ela é cerca de 10 anos mais nova que você. Eu só a vi de relance no funeral. Ela é loira, acinzentada. Como sua Patrícia. Ela se parece exatamente com a mãe dela. Silvio reuniu seus pensamentos. Patrícia é minha meia-irmã. O quê? Micaela reagiu com surpresa. Isso não pode ser. Ela se parece, mas você não deveria tirar tal conclusão apenas a partir da minha história. De onde você tirou essa ideia? Silvio tirou a segunda fotografia do envelope e a entregou à sua mãe. Esta é a foto que vi nas mãos de Patrícia quando cheguei em casa. Aqueles são os pais dela. Fiquei chocado no início quando vi meu pai. Mas então mostrei a ela esta foto. Você está me dizendo isso? Sim, não há dúvida. Patrícia é filha do meu pai e de sua segunda esposa. Portanto, ela é minha meia-irmã. Mas isso é inacreditável. Você percebe quão pequenas eram suas chances de se encontrarem, especialmente nas circunstâncias que você descreveu? Não há coincidências, mãe. Silvio a abraçou. Aparentemente, alguém lá de cima decidiu que a família deveria ficar junta. Eles já sofreram o suficiente. Agora tudo ficará bem. Precisamos acordá-la imediatamente. Olivia é como minha neta, não é? Neta, mãe, como você queria. Mas não há necessidade de acordá-la. Faremos isso quando for a hora. Micaela abraçou seu filho e olhou pelas janelas de sua antiga casa de verão, onde mãe e filha agora dormiam pacificamente. Um sorriso de felicidade brincava em seu rosto. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.